Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Nos diz a palavra do Senhor no versículo aqui de número 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra e mais uma vez pedimos a tua direção. E mais uma vez suplicamos pela ministração do teu Espírito, que possa abrir os nossos olhos, que possa, ó Deus, abrir as nossas mentes, para que recebamos a tua palavra como a semente que é plantada na boa terra e frutifica. Oramos assim porque sabemos que por nós não há a menor capacidade, não há, ó Deus, o menor interesse, mas pela obra do Senhor, as nossas mentes e os nossos corações se focam na tua palavra, e assim nós podemos compreendê-la e segui-la. Nós pedimos isso ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos um texto que é um texto, acredito, que muitas vezes nós fazemos uso de poder comparar naquilo que Jesus diz a Pedro. Quais são os aspectos do amor? E eu confesso a vocês que quando a gente vem para um texto desse com uma abordagem já pré-estabelecida, talvez nós tenhamos foco nessas três perguntas que Jesus faz a Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas? E aí nós tentamos responder ao porquê que Jesus faz isso três vezes, usando ali a exegese, dizendo que os verbos que eram usados na língua grega eram diferentes e tal. De fato são. Mas o que eu considero mais importante, meus irmãos, nesse texto aqui, foi justamente o porquê de Jesus ter pego Simão Pedro, já ressurreto, ele, Jesus, e conversado com ele sobre um assunto que é um assunto de cunho extremamente pessoal, mas que ao mesmo tempo era fundamental para que Pedro levasse a um termo a missão que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Bom, se os irmãos estiverem se perguntando que tipo de missão é essa, é só vocês lembrarem que isso era um consenso entre todos os evangelistas, e João, que é o autor desse texto, menciona esse fato, e inclusive João é o único dos 4 evangelistas que menciona esse momento onde Jesus está sendo interrogando Pedro. Mas todos os evangelistas sabem muito bem que Pedro recebeu do Senhor Jesus um chamado que os outros apóstolos não receberam. Jesus declara a Pedro, Mateus 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É claro que essa declaração de Jesus, quando nós observamos a teologia católico-romana, vai poder dar razões para que eles digam que Pedro foi o primeiro papa. Mas essa é uma declaração que é facilmente refutável,
e muito embora alguns ainda insistam nela, mas a gente pode refutar isso de uma forma muito simples. Se Pedro de fato foi o primeiro papa, Pedro era um papa diferente, porque ele era casado. A Bíblia diz em Marcos que Jesus curou a sua sogra, não é? Pedro também, a partir do momento em que ele recebe esse chamado, nós entendemos que ele foi fundamental porque ele foi o primeiro a pregar o evangelho para povos que não eram judeus. Pedro liderou o concílio apostólico, conforme nós somos informados no livro de Atos, e quando nós percebemos, é ele que está indo lá para Cesareia, para que pregasse o evangelho para Cornélio, e ali ele pudesse ter a oportunidade de ver o primeiro gentio, o primeiro que não nasceu num território israelita, se converter ao Senhor e assim receber o Espírito Santo. Pedro foi um apóstolo que foi extremamente usado nas mãos de Deus, e muito embora nós reconheçamos o esforço missionário de Paulo, o pioneiro dos missionários aos gentios foi Pedro, não foi Paulo. Paulo fez isso de um jeito que Pedro não fez, percorrendo mais territórios, mas todo esse caminho foi aberto por causa de Pedro. Logo, Pedro, por ser o primeiro, por ser o pioneiro, e também porque tanto na língua portuguesa quando na língua grega, o seu nome se assemelhava muito ao substantivo pedra, porque se você olhar Pedro e pedra na língua portuguesa, e Petros e Petras na língua grega, você vai ver que Jesus deu esse nome de uma maneira proposital. Ele queria que Pedro fosse a rocha, que fosse exatamente o primeiro exemplo depois de Cristo, de alguém a ser seguido dentro da igreja que ele estava fundando. Agora, meus irmãos, nós percebemos que Pedro cometeu alguns deslizes graves também. Nós colocamos na conta de Judas o fato de ter traído Jesus, mas se você observar os evangelhos, você vai perceber que Pedro fez a mesma coisa 3 vezes. Quando o galo cantou, Pedro se deu conta que ele havia negado Jesus 3 vezes. E por essa razão eu acredito, nós todos temos muitas razões para nos identificarmos com Pedro, porque o que Pedro fez não foi imperdoável. Diferente daquilo que Judas fez, Pedro recebeu perdão. E por que Pedro recebeu perdão e Judas não recebeu? Nós encontramos, meus irmãos, a resposta para essa pergunta em 2 pontos. Primeiro, qual foi a reação de Judas e a reação de Pedro depois de terem negado a Cristo? Nós vemos que Pedro chorou amargamente, se retirando daquele recinto, onde por 3 oportunidades ele negou às pessoas que estavam ali, de que ele de fato conhecia Jesus e o seguia. Agora Judas foi se enforcar. E nesse sentido, é claro que nós não podemos tornar isso um dogma, nós não podemos dizer que toda pessoa que faz o que Judas fez, que é se enforcar, se suicidar, está nessa mesma linha, mas no caso de Judas, o seu suicídio não foi uma prática de desespero, não foi uma prática de depressão, e também não foi uma prática de baixa autoestima, autoestima com U, né, para que você não vê, baixo é alto, né, baixa autoestima, estima pessoal, o alto com U tem essa designação, não é? Judas provou que ele estava totalmente indisposto a confessar o seu erro e a se arrepender. Porque pense, meus irmãos, Jesus havia dado provas de que ele ressuscitaria, e ele falou isso várias vezes aos apóstolos. Você imagina o próprio Jesus ressurreto, chegando até você, depois de ter sido morto, logo depois de ter sido traído, e querer saber apenas uma coisa: você me ama? Esse foi um confronto que eu acredito foi extremamente, não emotivo, mas foi extremamente tenso. Isso explica por que Jesus faz essa pergunta diretamente para Pedro. João Calvino responde a essa situação da seguinte forma: por que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava? Porque Pedro negou 3 vezes. Essa é a resposta. De acordo com a visão de João Calvino, Pedro precisava passar por essa experiência a fim de que ele pudesse ser usado nas mãos de Deus. Logo, meus irmãos, Pedro aqui é o maior exemplo do nosso amor por Cristo. O nosso amor por Cristo é imperfeito. E nós o traímos em muitos momentos quando não sustentamos a nossa identidade de cristãos no mundo em que nós vivemos. Mas de toda forma, Jesus está interessado em saber de Pedro: você me ama? E é exatamente com essa pergunta de Jesus, que foi repetida 3 vezes aqui, que eu gostaria de me basear para que a gente possa caminhar na exposição desse texto através do seguinte tema: como provar o nosso amor por Jesus. Como nós podemos provar que amamos a Cristo? Irmãos, Pedro respondeu a essa pergunta do mesmo jeito todas as vezes, mas na terceira vez o texto nos dá um dado
que no versículo 17 fica claro. Pedro se entristeceu. E o fato de ele ter se entristecido demonstra que Pedro sabia que ele estava sob teste. Demonstra que Pedro sabia e percebeu no momento que o que Jesus queria não era arrancar uma resposta, mas era fazer com que Pedro refletisse bem enquanto ele respondia. E aí ele responde na terceira vez: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus não muda a resposta que ele deu. É por isso que eu disse, meus irmãos, que os verbos utilizados aqui não são tão fundamentais para nós entendermos o que Jesus e Pedro estavam conversando. Nós não podemos olhar para esse texto como se for aquele momento onde você tem, por exemplo, um homem e uma mulher que são casados e um olha para o outro e fala assim: você me ama? Aí o outro responde: sim, eu te amo. Ah, mas você ama mesmo? Certeza? Ah, tem certeza? Não é um encontro romântico que está acontecendo aqui. Não é essa a intenção de Jesus. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com verbos? É que se você olhar aí no português, como você e eu podemos perceber aqui no texto, Jesus pergunta: tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Agora, na língua grega, que é a língua original desse texto, uma vez que ele é um texto do Novo Testamento, nós temos dois verbos usados aqui. Nós temos o verbo agapau e nós temos o verbo filéu. Alguns dizem que o verbo agapau é aquele verbo da onde vem o substantivo ágape, que representa um amor sacrificial, que é o amor que Deus tem por todos os seus filhos, e o amor filéu é um amor de amizade, é um amor de estima, é um amor que nós usamos para relacionar a nossa amizade pelas pessoas. Eu acredito, irmãos, que essa diferenciação de verbos não ajuda muito, porque dentro do Evangelho de João, esses dois verbos são usados de todas as formas para traduzir as mais diferentes expressões. Por exemplo, quando você abre lá em João 3,16 e você vê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, você vai ver o verbo agapau. Mas quando você vê no mesmo capítulo 3, e aqui eu só vou abrir lá para citar exatamente as palavras dos versículos, os irmãos não precisam, mas de qualquer forma, em João capítulo 3, versículo 19, está escrito assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A ideia aqui de amar mais as trevas do que a luz, o verbo usado no grego também é o agapau. Então, como é que nós podemos usar esse verbo agapau como se ele designasse o amor de Deus que é sacrificial e que se entrega? Nós não podemos fazer isso, porque esse verbo não é usado só nesse contexto. Então, uma leitura mais atenta do Evangelho de João não vai nos ajudar em relação ao foco disso ser as perguntas. Mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos, e é o primeiro ponto do nosso sermão aqui nessa noite, é que a resposta de Jesus é a mais importante de todas elas, de todas as coisas que nós podemos encontrar aqui nesses versículos. Foi o que Jesus disse para Pedro, ao ouvir dele que ele o amava, que é importante. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que esse é o primeiro passo para nós provarmos o nosso amor por Deus. O que Jesus diz a Pedro quando ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo? Jesus responde no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 17, com 3 frases curtas, sendo que 2 são iguais. Ele diz no versículo 15 e no 17: apacenta as minhas ovelhas ou os meus cordeiros. E no versículo 16 ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. A diferença no português entre apacentar e pastorear é quase nula. Mas, meus irmãos, se nós olharmos na língua grega, onde você lê aí, apacenta os meus cordeiros, o original é alimenta os meus cordeiros. Alimenta os meus cordeiros. Isso significa que para que nós possamos provar que nós amamos a Deus, nós precisamos prestar atenção aos outros que também são amados de Deus. Como nós provamos o nosso amor pelas pessoas que também amam a Deus? E a resposta que Jesus dá a Pedro é: você deve alimentar esse rebanho. Você deve pastorear esse rebanho. O fato de Jesus ter dito isso para Pedro, às vezes faz com que a gente pense, mas essa deve ser uma vocação específica
específica, porque Pedro era um apóstolo, eu não sou apóstolo, você não é apóstolo, então como que essa tarefa de pastorear é uma tarefa que eu tenho e não é uma tarefa específica da liderança? A questão aqui é simples, meus irmãos, extremamente simples. O próprio Evangelho de João, quando faz essa comparação entre Jesus ser o bom pastor e nós sermos as suas ovelhas, nos afirma uma coisa muito interessante. Entre as várias coisas interessantes lá de João 10, quando ele se apresenta como bom pastor, ele vai dizer assim: as ovelhas ouvem a minha voz. E isso quer dizer que nós podemos provar o nosso amor por Deus através das pessoas com as quais nós dividimos o mesmo pensamento e as mesmas ações. Nós podemos provar o nosso amor por Deus através da ideologia que nos une com as nossas amizades. Nós podemos provar que nós amamos a Deus quando nós zelamos pelo seu nome através da promoção de um alimento decente para as pessoas que estão ao nosso redor. E qual é a comida que as ovelhas de Cristo, que os cordeiros de Cristo devem desejar comer? Ele mesmo aqui em João, no capítulo 4, quando ele estava lá em Samaria, conversando com aquela mulher que ele encontrou ali na fonte, quando os discípulos perceberam que ele estava lá, chegaram para ele e falaram assim: mestre, vamos comer. Jesus responde assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou. E esse tema de fazer a vontade do Pai é um tema que João desenvolve muito, tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas, em especial na primeira, porque ele relaciona a ideia do amor, a ideia da obediência, a quê? Aos mandamentos de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos que olhar para todos nós temos que olhar para a nossa conduta e nós temos que perceber, nós temos que identificar se a nossa vida está sendo dedicada à promoção da obediência, principalmente em relação às pessoas que nos cercam. Nós estamos hoje vivendo uma crise de comunhão porque nós nos vemos pouco dentro da igreja. Nós temos pouquíssimos momentos onde nós podemos nos reunir e poder conversar sobre a nossa vida. Mas ao mesmo tempo nós também podemos perceber que nem sempre há interesse genuíno do nosso coração em dividir aquilo que está acontecendo conosco. Porque o pressuposto é exatamente esse. As pessoas não me entendem. As pessoas não me aceitam, as pessoas não sabem o que eu estou passando, então elas vão me aconselhar como se eu estivesse em pecado. Elas não vão entender, elas não vão compreender. E eu quero lhe perguntar nessa noite, se você é um cristão, se você ama Cristo, em que outro lugar você vai ser compreendido a não ser na casa de Deus? Em que outro lugar você vai encontrar descanso e conforto, se não debaixo do povo que é pastoreado pelo Supremo Pastor? Pedro entendeu isso, meus irmãos, porque Jesus repete isso a ele. E Pedro precisava dessa reflexão justamente porque ele negou a Cristo. Então Cristo, ao reafirmar essas perguntas por 3 vezes, faz com que Pedro não seja mais uma pessoa que olhe somente para a própria vida. Porque, irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas no momento em que Pedro nega Jesus, ele não estava sozinho. Os outros discípulos estavam lá. É que o texto dá destaque para Pedro, como se só Pedro tivesse falado. Mas nós tínhamos ali todos os outros. Os irmãos vão se lembrar que o evento do Getsêmani foi testemunhado por todos os apóstolos. Só que os que estavam mais perto de Jesus, Pedro, Tiago e João. E aqui, irmãos, nós paramos a leitura no versículo 19. Mas o versículo 20 diz que quando ele ouve de Jesus que ele precisava segui-lo, Pedro voltou para trás e viu que também ia seguindo a eles o discípulo a quem Jesus amava. E essa era uma forma um tanto quanto humilde de João se referir a ele mesmo. Aqui nós entendemos que Pedro estava sendo confrontado, mas João estava lá também. Então João escutou essas coisas também, muito provavelmente. Meus irmãos, isso prova de que todos nós que somos discípulos de Cristo, somos levados a pensar que uma vez que nós estamos no reino de Deus, nós não temos prioridade na nossa própria agenda. Nós não devemos dar prioridade às nossas necessidades como se só nós as tivéssemos. Nós precisamos alimentar o rebanho. E eu acredito que todos nós, aqui juntos, só seremos uma comunhão
Só seremos povo de Deus, só seremos ovelhas de Cristo se nós entendermos que todos nós aqui estamos buscando a mesma coisa. E na semana passada, eu lembro que em vários momentos da minha vida, eu cantei essa musiquinha com as crianças, que as crianças na semana passada cantaram aqui no encerramento da escola dominical. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. É uma música que, desde quando eu era criança, eu aprendi a cantar. Mas eu me lembro com muita saudade da época que nós fazíamos acampamento com as UCPs do nosso presbitério, o momento onde nós cantarmos essa música, com todo mundo, era diferente. E eu quero lembrar também com vocês aqui, que os que são aqui da igreja, que cresceram aqui na igreja, por terem sido pastoreados também pela tia Luísa, né? Todo mundo aqui conhece a brincadeira do macaco e da onça. Irmãos, esse era o meu momento preferido nos acampamentos. Porque a ideia era a seguinte: quando o macaco mandava fazer alguma coisa, a gente tinha que fazer. Mas quando a onça mandava fazer alguma coisa, a gente não tinha que fazer, a gente tinha que fazer o contrário. E tinha uma hora que o macaco mandava gritar assim: eu sou de Jesus! E a gente gritava, as crianças, era lindo ver aquilo. Aí a onça gritava assim: para! E a gente cantava mais alto. E aí a onça disse: pare! Aí a gente gritava mais alto ainda. Gente, aquilo ali era fantástico, porque juntos nós fazíamos um barulho tão grande que a impressão que dava era que todas as crianças presentes naquele momento estavam de fato se alinhando para uma batalha e correndo para poder fazer do povo de Deus um povo vencedor naquele momento. Eu vou gritar mesmo para todo mundo que eu sou de Jesus. O nosso grande problema, irmãos, é que Jesus teve que confrontar Pedro porque ele pensou apenas em si mesmo quando ele traiu a Cristo. Ele pensou: eu não vou morrer. E como nós costumamos falar desse assunto numeradas vezes aqui, é só você pensar que esse evento da negação não foi o único mico que Pedro pagou. Antes do Getsemane, Jesus disse: um de vocês vai me trair. E Pedro disse: ainda que esses outros aí traiam o Senhor, eu jamais vou trair. Eu vou contigo aonde o Senhor for. E Jesus disse: não, Senhor, você vai me negar 3 vezes. Quando o galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. Pedro discute com Jesus. Ele não tinha noção de quem era Jesus. Por isso que ele discutiu com Cristo, né? Imagina você discutir com Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas é isso que aconteceu. E por isso que foi ridículo. Depois, quando eles estavam lá, os soldados foram chegando, depois que Jesus levou o beijo de Judas, e aí Pedro corta a orelha do soldado. Irmãos, Pedro errou o golpe da espada. A gente já falou isso aqui várias vezes. A intenção dele era acertar a cabeça. Ele errou e acertou a orelha. E o mais ridículo ainda é que Jesus pegou a orelha do soldado no chão e colocou de volta ainda. Falando assim: Pedro, guarda a espada, Pedro. Você acha que eu não posso pedir uma multidão de anjos para vir aqui e me socorrer? Você está pagando mico, Pedro. Mas na hora de Pedro assumir o seu papel como soldado de Jesus lá: eu conheço você, você estava com Jesus. Pedro disse: eu nem sei do que vocês estão falando. É por isso, meus irmãos, que Jesus confronta Pedro nesse sentido. Você ama mesmo a Cristo? Cristo pergunta a Pedro: você me ama mesmo? Então alimenta as minhas ovelhas, não abandona. Nosso grande problema, irmãos, é que nós somos um grupo grande que tenta individualmente buscar a verdade. E cada um de nós, eu acredito, tem pensado que tem encontrado a verdade em várias vertentes. É por isso que a comunhão tem se tornado uma coisa dispensável no nosso meio. Hoje nós temos sermões gravados. Você pode assistir a hora que você quiser, quantos você quiser, e se tiver chato, você pode pausar, você pode mudar. Hoje nós não precisamos desse tipo de coisa. Nós temos várias fontes de audição do Evangelho, mas o que Jesus está falando para Pedro aqui é diferente. Olha, você tem que cuidar, você tem que alimentar as minhas ovelhas. É por isso que eu quero desafiar você nessa noite. Você ama Cristo? Não tem como andar sozinho no reino de Deus. Se nós amamos a Cristo, nós amamos aqueles a quem Ele salvou. Qual tem sido a sua preocupação com os cordeirinhos? Com as ovelhas? E aqui, irmãos, para mim é muito claro que o fato de Jesus ter usado primeiro a palavra cordeiro
e depois a palavra ovelha, estava muito claro, pelo menos para mim está claro, que Jesus estava pensando nas diferentes, vamos dizer assim, nas diferentes maturidades que nós encontramos no reino de Deus. Nós temos aqueles que crescem de uma maneira extremamente visível, nós temos aqueles que andam devagar, nós temos aqueles que amam a Deus, mas eles ainda têm algumas dificuldades que outros ainda não têm, mas nós devemos olhar para eles com paciência e cuidar deles e alimentá-los para que eles consigam então, de cordeirinhos, passar para ovelhas. Nós temos que olhar para aqueles que estão andando na mesma linha, nós temos que olhar para aqueles que estão andando um pouquinho abaixo, um pouquinho mais lento, um pouquinho para trás, mas esse é o caso que Pedro está recebendo de Cristo. Você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai cuidar dos meus cordeirinhos, é você, Pedro, porque você me ama. Porque por 3 vezes você disse que não, mas agora você disse que sim, então agora você vai provar isso, você vai cuidar. Meus irmãos, nós vivemos tempos nos quais qualquer opinião é perigosa. Qualquer coisa que você falar será usada contra você. Se estiver numa rede social ainda, piorou. Porque aí a pessoa pode pegar um print daquilo e te jogar na cara. Você disse isso sim, está escrito aqui. Você foi lá sim, porque está escrito aqui, porque tem foto aqui. São coisas que a gente... Agora, você reparou que essa busca frenética por ter alguma coisa na vida dos outros para acusar tem tornado você uma pessoa que tem se guardado demais? A gente não posta muita coisa porque a gente tem medo que as pessoas vejam. A gente se fala, a gente incorre num possível dissabor porque as pessoas não vão gostar do que nós ouvimos. Então nós não vamos falar mais nada para ninguém. Então nós não vamos mais nos dar o trabalho de perguntar nada para ninguém. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu quero lhes dizer, meus irmãos, que Pedro fez isso. E ele fez isso de uma forma tão intensa que em Atos capítulo 5 nós temos aquele caso célebre onde Ananias e Safira foram lá e entregaram uma oferta aos pés dele, e Pedro disse: vocês estão me dando esse dinheiro por quê? Vocês estão enganando ao Senhor. A história, eu acredito, os irmãos se lembram. Tinham vendido um terreno, tinham pegado uma parte daquele dinheiro e dado o resto como se fosse tudo. Pedro não aceitou. Percebeu? A verdade ficou uma coisa tão importante para Pedro, o testemunho passou a ser uma coisa tão importante para Pedro, que ele passou a não agir mais como se essas coisas pudessem ser facilmente contornáveis. Agora eu me preocupo com a verdade. Eu quero a verdade e eu alimento com a verdade. Esse é o chamado de Deus para todos nós que somos seus filhos. Nosso amor é imperfeito, meus irmãos, mas a boa notícia é que Jesus sempre nos dá uma chance para que nós nos reconciliemos com Jesus. Ele nos dá uma chance para que nós possamos parar e fazer de novo, e olhar de novo, e recuperar a nossa visão e o nosso amor. É isso que significa amar ao Senhor. Nós temos que cuidar dos cordeirinhos, nós temos que cuidar das ovelhas. A segunda e última prova de que nós amamos a Deus, eu sei que eu já mencionei isso de pronto, mas eu queria desenvolver isso mais, porque é isso que está escrito nos versículos 18 e 19. Depois que Jesus recebe a confissão de Pedro de que ele o amava, Jesus diz uma coisa interessante para ele, no versículo 18. O texto fala assim: quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde você queria. Quando você ficar velho, você vai estender as mãos, é o que o texto diz no versículo 18, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por que Jesus disse isso? O próprio João explica. Ele disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. A Bíblia não diz isso, irmãos, mas fontes de história cristã afirmam que Pedro foi crucificado como Jesus, só que de cabeça para baixo. Não que viraram a cruz de cabeça para baixo, mas ele foi pendurado na cruz de cabeça para baixo. Desculpem. Onde deveria ficar os braços, ficaram as pernas. Onde ficar o pé, ficou a cabeça. E assim por diante. Mas eu acredito, irmãos, que além desse aspecto, nós temos uma outra coisa a considerar aqui. E é justamente o fato de que Jesus inverte um pouquinho as ordens naturais da vida. Porque o texto fala que Jesus confronta Pedro dizendo assim: quando você era mais moço,
Você podia andar por onde você queria. E quando você fica velho, aí você vai andar para onde as pessoas estão te conduzindo. Você não vai conseguir andar sozinho. Meus irmãos, a interpretação de João Calvino desse versículo é maravilhosa. E eu vou compartilhá-la com você. O crente sabe que quando ele fica idoso, que quando ele fica mais experiente, mais avançado em dias, ele não se aposenta. Ele não se aposenta. Porque a gente tem o costume, socialmente falando, de poupar os idosos de um monte de coisa. Os idosos têm preferência na fila do banco. Os idosos têm lugares para onde eles podem estacionar quando eles estão de carro. Os idosos não precisam nem votar, dependendo da idade, acho que de 60 anos, 65 anos para cima, alguma coisa assim. Eles não precisam votar. Não é obrigatório para um homem com uma idade X, que eu esqueci, responder ao chamado do exército quando houver uma convocação para uma guerra. A gente tem o costume, meus irmãos, de quando a gente vai ficando mais idoso, a gente vai chegando na idade da aposentadoria, e aí a gente vai só se retirando, né? A gente vai se desligando, a gente vai, abre aspas, passando o bastão. João Calvino olha para isso aqui e diz assim, não. Sabe por que não? Porque os irmãos se lembram, nós já pregamos aqui há algum tempo. O profeta Joel, quando profetiza sobre a descida do Espírito Santo, fala sobre os jovens e fala sobre os velhos. Vocês se lembram de Joel capítulo 2? E os vossos velhos terão visões. Quer dizer, a idade de sonhar é quando a gente é mais jovem, que a gente está cheio, né, de intensidade, de vida. Aí quando a gente vai ficando velho, a gente vai segurando um pouquinho mais. Não, irmãos, não. E eu quero dizer a você que a resposta pela qual, que explica por que Jesus disse isso para Pedro, foi realmente porque ele estava confrontando Pedro a respeito daquilo que ele havia feito lá atrás. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, Pedro, lembra aquela hora que você tentou salvar a sua vida, quando você estava lá no meio da fogueira e as pessoas perguntavam se você me conhecia e você falou que não? Então, saiba de uma coisa, se você quiser me seguir mesmo, não tem esse negócio de se poupar, não tem esse negócio de salvar a vida, não tem esse negócio de se proteger, não tem esse negócio de você segurar, não tem esse negócio de passar bastão. Você vai continuar me servindo. E você tem que saber que esse é o seu destino, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu fui para a cruz, eu sofri. Não pense que com você vai ser diferente. João Calvino, por isso, chega a essa conclusão. O cristão sabe que quando ficar velho, não tem aposentadoria do reino. Não há momentos, meus irmãos, nos quais nós podemos nos abster de testemunhar de Cristo. E Jesus estava preparando Pedro justamente para que ele lembrasse que não há vida cristã sem risco. Nós somos pessoas que zelam muito pela nossa própria segurança. Nós nos mantemos a uma distância segura das pessoas para que aquilo que elas falem não nos atinjam, para que aquilo que elas façam não cheguem para nós. Nós estamos, e eu já vi tantas pessoas falando isso, eu não dou conta nem dos meus problemas, quanto mais do problema dos outros. E é por isso talvez que a gente resista um pouco a essa ideia de se juntar a uma igreja, porque como nós somos um só corpo, como a Bíblia fala isso de nós, nós não achamos que isso é bom, porque a nossa vida é nossa, nós pensamos. A vida é minha, os recursos são meus, o tempo é meu, eu uso como eu quiser. Agora Pedro estava recebendo de Cristo exatamente aquilo que ele precisava ouvir para que ele pudesse ser o servo que ele foi. Um servo que antes era covarde, temeu pela sua vida, passou a ser alguém que foi crucificado de maneira invertida relacionado a Cristo. Porque ele ouviu essas palavras, não pense que você pode se proteger, não pense que existe aposentadoria. E irmãos, aqui eu posso citar para vocês enormes exemplos, abundantes exemplos, de pessoas que foram usadas na sua velhice pelo Senhor. Vou citar, por exemplo, Noé. Noé foi é difícil saber se ele era velho, porque a gente imagina que quando uma pessoa tem 600 anos, 1 mês e 29 dias, ele é uma pessoa velha. Mas foi com essa idade que ele terminou a arca. Ele tinha 500 anos quando ele recebeu a ordem, 600 anos, 1 mês e 29 dias quando ele terminou. Você acha que ele era velho?
Provavelmente, né? Depois dele, não teve mais ninguém que viveu nessa idade. Mas, nós sabemos, por exemplo, que Moisés, quando ele foi chamado lá no Egito, 80 anos. Abraão, quando ele recebeu o chamado de sair do lugar dele, para ir para uma terra, porque é muito romântico, né, irmãos? A gente fala assim, Abraão obedeceu, porque Abraão recebeu um chamado, saia lá da sua terra, saia da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrei. E Abraão foi, olha que coisa linda. Abraão também tinha 80 anos. Ou melhor, desculpa, 90. Porque quando Isaac nasceu, ele tinha 100 e Sara tinha 90. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu me mudei de casa poucas vezes na minha vida. Eu saí da casa da minha mãe para a primeira casa que eu morei e saí dessa segunda casa para a casa aqui da igreja. E mudança é um negócio chato. Eu não sei se vocês têm dimensão do porquê que uma mudança é chata. Você tem que arrumar caixa, você descobre que você tem coisa que você nem imaginava que você tinha. Você tem que tirar tudo da caixa, você tem que desmontar os móveis, você tem que montar os móveis. E quando eu cheguei aqui nessa casa, eu falei, ai Senhor, espero que a minha próxima mudança demore muito, porque eu não aguento mais mudar. E eu não tenho 30 anos, meus irmãos. Eu não tenho 30 anos, eu vou fazer ano que vem. Agora, você já imaginou uma pessoa de 80 anos, que já construiu sua vida, que já comprou sua casinha, que estava lá morando lá, bem, e aí Deus fala, viu? Sai daí. Esse não é o seu lugar. Tudo bem que você viveu 80 anos aí, mas esse não é o seu lugar. Você tem que ir para a terra que eu vou mostrar. Eu acho que agora, além de romântico, você vai ficar pragmático, né? Você vai olhar para essa história e vai falar assim, credo, mas 80 anos, e ele teve que sair lá da terra dele, e ele teve que ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Por que Deus fez isso com Abraão? Ora, a resposta é simples. Fé. Fé. E é exatamente nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Meus irmãos, nós criamos uma vida que nos proporcione algum nível de segurança emocional. A gente, às vezes, passa por algumas circunstâncias nas quais alguma coisa vence, rompe essa barreira de segurança e começa a nos atingir. A gente, às vezes, vê que a gente traz o problema, talvez, para morar dentro de casa. E às vezes a gente se pergunta, Deus, mas isso aqui está certo? Mas é isso aqui mesmo? E eu quero dizer para você nessa noite que isso que Jesus disse para Pedro é a prova mais cabal e clara de que nós não podemos viver assim se nós queremos amar a Cristo. Você não pode construir barreiras por uma razão apenas. Deus as destrói. Todas. Se você quiser construir um muro e depois outro muro para que Deus não pegue você. O sábio Salomão, a gente diz que ele era sábio porque a Bíblia diz que ele era sábio, mas a gente sabe como é que Salomão acabou a vida dele, né, irmãos? 1000 mulheres, 700 legítimas e 300 concubinas. Ele tinha mais mulheres legítimas do que concubinas. Pense só, como é que dava certo essa conta? Mas esse homem chamado Salomão escreveu no Salmo 127 assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vigia a sentinela. Por isso, meu querido, minha querida, amar a Cristo não é um chamado para segurança, mas é um chamado para exposição. Sabendo que o nosso escudo é a fé e a nossa espada é a palavra. Nós hoje, eu acredito que pelo menos o que as estatísticas dizem é que 55% da população brasileira está festejando. E eu acredito que de uma certa forma há um certo alívio, porque nós entendemos que o candidato que representa menos risco à igreja ganhou. E aqui eu não estou querendo fazer juízo de valor, mas o que eu estou querendo que você pense é o seguinte: não é assim que Deus vê. Porque, irmãos, como o reverendo Augusto Nicodemos disse, se o outro tivesse ganho, a gente não precisaria ter medo. A igreja resistiu ao Império Romano. A igreja resistiu a anos e anos de perseguição e ela continua viva. A gente às vezes pensa que a gente pode tomar medidas para nos proteger. Mas o que Jesus estava dizendo para Pedro é que não.
Pedro, quando você ficar velho, em vez de você pensar numa casa na praia, em vez de você pensar numa chácara, em vez de você pensar em viver retirado, em vez de você pensar em viver tranquilo nos seus dias finais, eu vou dizer uma coisa para você. Outra pessoa vai pegar você pelas mãos e vai te levar para onde você não quer. E sabe o que é o mais interessante, meus irmãos? Jesus Cristo se comunica com Pedro com perguntas, primeiramente, não é? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Mas o que nós entendemos aqui no versículo 19, depois que Jesus disse isso, sabe o que ele fala para Pedro? Olha aí. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer que o processo dele na vida de Pedro se concluiu. Porque ele não disse: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e no final ele pergunta assim: e agora, você quer me seguir? Não, mas Jesus disse: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Então segue-me. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, Jesus é a nossa cura para o amor imperfeito. Nós também amamos a Deus de maneira imperfeita. Talvez nós não o tenhamos traído como Pedro, mas com certeza, eu acredito que se nós fôssemos falar da nossa sociedade hoje, e da maneira que nós temos a igreja hoje, nós estaríamos falando do que mais se aproxima da segunda coisa do que da primeira. Que segunda coisa é essa? Se você quer amar a Cristo, você não pode pensar em se proteger ou em ser confortável. Você não pode pensar nisso. Todas as barreiras que você construir, que te impedem de amar ao Senhor devidamente, o próprio Deus vai se encarregar de quebrá-las, de demoli-las, a fim de que o caminho esteja ali. E é exatamente nesse sentido, meus irmãos, que eu quero dizer a vocês que a parte mais desse texto não é que o texto se encerra com uma pergunta. O texto se encerra com um chamado: segue-me. Isso quer dizer que o tratamento de Deus na vida dos seus filhos é sempre bem sucedido. Quando Ele testa o nosso amor, nós saímos mais fortalecidos e nós vamos atrás dele. Meus irmãos, Deus só prova o amor daqueles que amam. Pode ser que você ame pouco, se existe uma medida, né? Pode ser que você se considere uma pessoa que ama a Deus de uma forma tão pequena, de uma forma tão, assim, banal. Mas se você ama, esse amor vai ser testado, esse amor vai ser aprovado, e você vai sair melhor do que isso. Você vai sair melhor do que você entrou nesse tratamento. Como eu disse, o caso de Pedro é um caso diferente do caso de Judas. Judas não teve cura. Judas não quis se submeter ao tratamento. Judas não quis ter esse momento onde Jesus ia chegar para ele e perguntar assim: você me ama? Não, ele mesmo preferiu dar fim à sua vida. E essa é a solução que às vezes a gente acha, meus irmãos. Eu não estou falando em suicídio, mas eu estou falando que às vezes a igreja nos dá alguns dissabores, algumas decepções, e aquilo que a gente pensa de primeira é abandonar. É dizer assim: isso não serve. Eu não sabia que ia ser assim. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu estou largando mão. Isso é ser como Judas. Agora, sabe o que é ser como Pedro? É você encarar Jesus. É você encarar o tratamento de Jesus. E eu afirmo a você pela palavra: não existe nenhum arrependimento em se sujeitar ao tratamento de Jesus, porque Ele sempre vai deixar você melhor. Então, nós estamos nos aproximando, meus irmãos, do final de um ano que passou assim. Não sei se para você também, mas para mim passou voando. Estamos quase no mês de novembro de 2018. Eu me lembro do que eu comi no Natal do ano passado. Parece que foi ontem que a gente terminou aquelas refeições maravilhosas e começou um novo ano já pagando IPVA. E esse momento está chegando de novo. O momento de ganhar 13º e pensar: não dá para gastar muito, conta para pagar no mês de janeiro. O novo governo não vai tirar isso de você e nem de mim. Vai continuar exatamente do mesmo jeito. Agora, irmãos, se você entrou aqui e se você estava planejando o seu ano de 2019, o seu ano eclesiástico, o seu ano de trabalho da igreja, pensando assim: eu não sei, eu acho que eu estou pensando em dar uma passada aí, dar um tempo, eu estou pensando em dar uma afastada, eu quero dizer para você que isso não vai dar certo. Porque se você ama Cristo,
Porque se você ama o Senhor, não existe maneira de garantir segurança. Eu não tenho como chegar para Cristo dizendo assim: Cristo, eu te amo, eu vou com você, mas eu queria que o Senhor me desse algumas garantias de que determinadas coisas não vão mudar, determinadas coisas não vão mexer, determinadas coisas eu ainda vou continuar tendo, eu não vou perder nada, eu não sei. Eu queria que o Senhor me garantisse essas coisas, porque daí eu te sigo. Esse tipo de coisa não existe no reino de Deus, meus irmãos, porque nós somos movidos pela fé. Se você tem planejado a sua vida assim: eu não sei, porque essa coisa de igreja, eu não sei, e eu não sei. Olha, eu tenho certeza que você está nesse abre aspas, eu não sei, já faz pelo menos uns 10 anos da sua vida. Já tem pelo menos uns 10 anos em que a palavra de Deus está falando: se arrependa, arrume a sua vida, arrume o seu mundo, se arrependa dos seus pecados, se converta, Cristo te dá a oportunidade, e nós ainda estamos pensando: não sei. Meus irmãos, se nós amamos a Cristo, nós não temos como fugir desse confronto pessoal com o próprio Cristo. Ele vai querer saber de nós se nós o amamos. É porque nós o amamos, mas nós não podemos amá-lo da nossa maneira. Eu não posso pensar em mim mesmo quando o assunto é o reino de Deus. Então, até onde nós estamos dispostos a ir? O risco para Pedro, meus irmãos, era um risco de vida. Está bem claro no texto que o problema aqui era um risco de vida. Jesus estava adiantando isso para Pedro, e Pedro aceitou. Eu não sei, e também não posso dizer, se para cada um de nós aqui a questão for o risco de vida. Mas com toda certeza, eu quero encerrar falando do versículo 18. Quando você era mais moço, você se cingia a si mesmo. A ideia de cingir aqui é a mesma ideia de você preparar a sua montaria, o seu jumentinho, o seu cavalinho para você andar. Você se cingia, quer dizer, você se preparava, você se adornava, você se planejava e ia para onde você queria. Mas quando você ficar velho, você vai estender a mão e você vai para lugares que você não quer ir. Irmãos, a misericórdia de Cristo é tão grande e é tão tamanha, eu estou sendo bem redundante para você entender o tamanho do amor mesmo, é tão grande, que Jesus sabe que às vezes a gente não quer ir. Ele sabe. O texto está deixando bem claro aqui, ó: e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Está bem claro. Mas sabe qual que é a parte melhor? A gente vai. Cristo vai pegar a gente pela mão e vai. Então não queira, o final dessa história já está pronto, você vai. Não quer ir, mas vai. Não é por aqui, vai. Vocês lembram da história do homem que quis fugir de Deus, que não queria ir pregar, e etc, que é a vida de Jonas? Então, a história dele é perfeita para a gente lembrar do que acontece com todo filho de Deus. Vai para Tarsis. Melhor, vai para Nínive. Faltei a escola dominical, né, irmãos? Vai para Nínive. Não, vou para Tarsis. Vai para Nínive. Vou para Tarsis. Fui para Tarsis. Acabei em Nínive. E eu não lembro qual dos puritanos que fazia essa pergunta, mas ele costumava lembrar dessa história fazendo o seguinte desafio: ou você obedece a Deus como Pedro, aqui, ou você obedece a Deus como Jonas. Você pode escolher como você vai chegar: pela sua vontade, ou cheio de suco gástrico de baleia. Como é que você vai chegar? Você vai. Então, irmãos, o final da história já está dado. Quem quiser salvar a sua vida por minha causa, Jesus disse, lá. Quem quiser ganhar a vida por minha causa e perder a sua vida, vai achar. Essa é a proposta de Cristo. Quem vai atrás dele? Os que têm fé, os que não fugiram do confronto. E aqui, irmãos, nós temos tendência a fugir do confronto, mas a parte mais legal de tudo isso é que Jesus acha a gente. Ele nos ama tanto que ele acha a gente. A gente se afasta, a gente tem épocas onde a gente quer um tempo, a gente acha que às vezes a gente precisa ficar isolado, mas sabe qual é a melhor notícia? Jesus nos acha. Jesus nos achou. E Jesus olha nos nossos olhos e pergunta assim: tu me amas? E se você responder sim, Senhor, ele vai dizer: apacente então as minhas ovelhas. E saiba, quando você era mais moço, você ia para onde você queria, mas agora, quando você ficar velho, você vai para onde você não quer, mas você vai. Que Deus possa nos preparar para o seu tratamento, meus irmãos,
e que nós tenhamos uma vida despreocupada, sabendo que mesmo através dos dissabores, mesmo através das intempéries da vida, mesmo através dos desafios de dar nosso testemunho, o nosso Senhor está conosco. O nosso Senhor nos aproxima dele mesmo, e o nosso Senhor aperfeiçoa o nosso amor por ele. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.